Começou falando conosco através dos louvores e que bom, glória a Deus, que Deus está neste lugar. Não poderia ser diferente. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. É isso? Diz na sua Bíblia? Amém. Glória a Deus. Você gosta de obedecer a palavra de Deus? Amém. Amém? Gosta mesmo? Amém. Vamos ver então. Glória a Deus. Vamos lá para o livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 22 e versículo 30. Glória a Deus. Capítulo 22 de Ezequiel e versículo 30. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus, te adoramos, Senhor. Glória a Jesus. Amém. Livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Amém. Aí alguém que não encontrou, diga misericórdia. Então todos encontraram. Glória ao Senhor. Vamos à palavra de Deus que diz assim, versículo 30. Busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Amém? Amém. Oramos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, papai, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando para trazer a tua palavra nesta tarde, Senhor. Mas não queremos trazer nada da nossa vontade, da nossa carne, mas sim queremos fazer a vontade do teu Espírito Santo. Usa a nossa vida, que nós venhamos diminuir e o Espírito Santo crescer nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Glória ao Senhor. Queridos irmãos, da semana que passou, comecei a pensar que nesta próxima semana, inclusive dia 30, eu sei que estou me dando conta que o versículo é 30 e o aniversário da nossa cidade é o dia 30. Glória a Deus. Eu estava lembrando que há uns anos atrás tínhamos no dia do aniversário de nossa cidade, tínhamos um culto de ação de graça. Tinha ali oração pelas autoridades. Participavam várias autoridades. E aquele culto tinha bastante ali oração e uma palavra de Deus, onde sempre era escalado pelo responsável, pelo presidente Amel, para trazer uma palavra de Deus naquele momento. Eu comecei a pensar que nos tempos para cá nós não temos mais. Aí eu comecei a pensar e fui ler a Bíblia. Comecei a ler a palavra de Deus e fui lendo e pensava em Provérbios que diz que pela boca do justo se enaltece a cidade, mas pela boca do ímpio se destrói a cidade. É mais ou menos assim. Há alguma diferença nas traduções. Eu comecei a ler a palavra de Deus e fui indo, mas pensando nesse assunto e não procurando uma palavra, porque eu não tinha a intenção também, não sei se vai haver, se há tempo ainda hábil para que a associação ainda venha fazer um culto do dia 30, o dia da nossa cidade, a cidade onde nós moramos. Eu tenho por um lugar abençoado e declaro aqui que Livramento é um lugar abençoado, uma fronteira da paz, uma fronteira que a gente pode se reunir. Ontem estávamos reunidos policiais militares evangélicos
Livramento e Ribeira junto. Eu comecei a pensar, irmãos, e vim me deparar com este versículo, aonde, quando eu comecei a ler, algo me bateu forte no meu coração. Estavas procurando algo pelo aniversário? Está aqui. Eu li o versículo e voltei a ler de novo. E aí comecei a procurar mais texto e mais textos. E procurei saber de que estava falando. Porque se você pega um versículo só, um texto só, você termina fazendo de um texto um grande pretexto. Mas esta palavra aqui traz algo importante para nós, cristãos, pela nossa responsabilidade que temos. Por isso a Bíblia diz que nós somos sal da terra, somos luz do mundo, somos chamados para abençoar, e não somente sermos abençoados. Então esta palavra, irmãos, ela vai falar do intercessor. O intercessor, ele vai fazer a ligação da humanidade com a misericórdia de Deus. Então nos diz assim, eu tenho algo aqui escrito, antes de passar para o versículo da palavra de Deus, que na verdade também ele vai ser uma explicação do versículo da palavra de Deus, a respeito de uma batalha de fé, aquilo que nós acreditamos que por fé nós já temos como conquistada, mas ainda não enxergamos. Ou seja, cremos naquilo que nós não vimos, mas temos a certeza que por fé vamos adquirir através de Jesus Cristo. Glória ao Senhor. Então, vai nos dizer assim, que a história de Israel, irmãos, foi uma história no passado de muito pecado, de muita idolatria, muitas coisas erradas. E chegou um tempo em que Deus não suportou mais. E aí eu comecei a pensar nos dias de hoje, o mundo que nós estamos vivendo. Mas vamos lá para você entender o que Deus estava dizendo nesse versículo. Deus procura Ezequiel e vai falar para Ezequiel que ele, no versículo 30, ele vai procurar um homem, vai procurar uma pessoa. Na verdade seria provavelmente um rei, alguém para cuidar, para dirigir, como era no caso Moisés, quando tirou o povo de Deus do Egito. Deus chamou Moisés. Mas agora que Deus quer alguém para tapar a brecha diante dele. Deus está falando que algo estava acontecendo, não era do seu agrado. Israel está separado praticamente de Deus. Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, mas chegou um ponto que ele tinha que tomar uma providência. Israel, no pecado. E o texto vai dizer aqui para nós: e busquei dentre eles um homem que estivesse perante mim por esta terra. É isso que está escrito nesse versículo, hein? Glória a Deus. Aí que nós encontramos, irmãos, que Deus procura sempre um intercessor, procura um cristão verdadeiro,
que olha para os lados, que olha para a nossa cidade, para onde você mora, olha para o país, olha para o bairro, olha para a comunidade. Ele não vai pensar só nele, ele vai pensar no coletivo. E por mais pecado que exista, por mais que Deus esteja irado, o intercessor vai fazer a diferença. Aí alguém que é intercessor aqui diante de Deus? Alguém tem orado? Alguém tem dobrado o seu joelho pela nossa cidade? Pelas autoridades? Glória ao Senhor. Eu não estou falando aqui de política, não estou falando de um lado e do outro, não. Vamos para o que a Bíblia, a palavra de Deus diz. Glória ao Senhor. Então, irmãos, Deus queria alguém que fizesse o papel de intercessor. Abraão, se não me engano, em Gênesis, capítulo 18, por ali, ele vai interceder diante de Deus, e a Bíblia diz que ele ficou de pé na presença de Deus. Se alguém lembra aí do texto aí, pode só levantar a mão para confirmar comigo aqui, que ele questionou a Deus quando foi para destruir Sodoma, é isso, né? E ele foi questionar a Deus. Se tiver 40 justos, você não vai... E foi indo até chegar nos 10, se não me engano. Isto era Abraão intercessor. Por isso depois, Deus vai dizer a Abraão, meu amigo. Mas antes, diz a Bíblia, que ele falou para Abraão, ocultarei alguma coisa a Abraão, meu amigo? Lembra dessa passagem? Glória ao Senhor. É Gênesis 18. Gênesis 18, a partir do 21, se não me engano. Se eu acertei o capítulo, o versículo lá, tá bom. Glória a Deus. Isso, vai em frente depois. Por que será que Deus vai dizer na Bíblia Sagrada, ocultarei alguma coisa a Abraão, meu amigo? Você entende disso? Ocultarei eu alguma coisa do irmão Luciano ou para o irmão Olídio? Se eles são intercessores, se eles são pessoas que interessam pelos outros, como Abraão, no caso, se interessava por causa da família, do sobrinho que estava lá. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você for um dos intercessores que agrada a Deus, Deus não vai esconder nada de você. Sabe por quê? Porque Ele vai lhe dar uma oportunidade para você interceder por alguém que já está pertinho dele tomar uma providência de justiça. Glória ao Senhor. Por isso ele não ia esconder nada de Abraão. E por isso Abraão é amigo dele. Porque aceitou obedecer ele. Aceitou andar com ele. Aceitou fazer a sua vontade. Então ele não esconde nada de Abraão, porque o que ele quer e o que Abraão precisa saber é o que ele pretende fazer. Aleluia. Glória a Deus. Mas isso só vai ter essa revelação, essa comunicação, esse aviso, quem tem interesse em fazer a vontade de Deus, ser um intercessor pelas pessoas. E aí eu puxo para o lado das autoridades, que é o que 1 de Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, que a Bíblia vai dizer, mas não saia desse versículo que nós lemos. A Bíblia vai dizer, irmãos, que nós devemos orar pelas autoridades, fazer deprecações, interceder por eles,
Glória ao Senhor. Para quê? Para que tenhamos uma vida justa, sossegada, quieta, glória ao Senhor. E outra, que todos os homens sejam salvos. Homens e mulheres, é claro. Queridos irmãos, o nosso compromisso como cristão não é só sermos salvos, é sermos intercessores, mediadores entre o pecador e a misericórdia de Deus. Por isso nós temos que aprender a palavra de Deus, para podermos fazer a vontade de Deus. Se nós vivermos de qualquer maneira, meus irmãos, sem ter compromisso com o que a Bíblia, a palavra de Deus fala para nós e nos ensina e nos orienta, glória ao Senhor, nós seremos uma pessoa a mais aqui na terra, não faremos a diferença. E o que Deus quer é que eu e você faça a diferença. Glória ao nome do Senhor. O intercessor, irmãos, ele faz a ligação, como eu já disse, entre a misericórdia de Deus e a necessidade do ser humano. Quantos dos irmãos às vezes estão com algum problema e chegam e pedem para nós: irmão, aqui tem uma caixinha, ó, aqui, ó, tá cheio de papelzinhos aqui. Para quê? O irmão Ricardo foi orando para pedir oração, né? Para que a gente interceda. Outros irmãos chegam, dizem para nós, pastor, ou para minha esposa, ou para outros irmãos aí: irmão, olha para o meu filho, olha para alguém da minha família. O que está pedindo para você fazer? Ligar a misericórdia de Deus com o ser humano. Pedir para que Deus venha agir, venha intervir naquela necessidade, naquele problema. Glória ao Senhor. Aleluia. O irmão estava falando a respeito do menino lá que trabalha. Na verdade, a pessoa que pediu, colocou ele lá, ele fez uma intercessão. Claro que já colocou numa mão para, né? Agora vocês vão orar por ele, vão continuar trabalhando com ele. Ele vai ser bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas veja só o que diz a palavra de Deus. Ezequiel expressando a vontade de Deus. Qual era a palavra aqui? E busquei. Você imagina Deus buscando alguém que se interessasse, que Deus restaurasse essa cidade, essa terra. Glória ao Senhor. Jerusalém. Deus andava em busca de um intercessor. Mas diz a Bíblia que ele andava em busca de alguém que estivesse tapando a brecha. Brecha aqui é uma metáfora para expressar o trabalho do intercessor. O intercessor que Deus procurava naquele momento era alguém que estivesse orando, já passando para a parte do desejo de Deus, saindo da metáfora, né? O que Deus estava esperando ali encontrar era alguém para que estivesse cuidando de uma ruptura, de uma porta arrombada, alguém que estivesse ali cuidando e restaurando. A sua oração como intercessor, ela tanto faz cuidar como restaurar. Era por isso que está aqui falando, tapando o muro e estivesse na brecha.
Quanto importa, irmãos, eu que você façamos um tempo para orar, ou viver até mesmo em oração, glória ao Senhor, pela nossa cidade, pela nossa família, pelo nosso país, glória a Deus. O valor de uma oração evita problemas e restaura os problemas que já aconteceram. Diz a palavra do Senhor que ele queria alguém que estivesse perante, o que diz na sua Bíblia? Perante mim. Perante mim. Ou seja, perante Deus. Por quê? Por quê? Por esta terra. Por essa terra. Irmãos, hoje eu vejo, e desculpe-me eu ter que me pronunciar dessa maneira, mas essa é a verdade. O que eu vejo muitas vezes? Que nós temos, parece que mais pessoas para criticar, falar mal da nossa cidade, e eu não vejo alguém falar bem ou dizer eu estou orando pela nossa cidade. Já que estamos próximos, pode ser que esse vídeo vai sair no ar, pode ser que alguém resolva fazer um culto de ação de graça e de oração pela nossa cidade. Mas é necessário, meus irmãos, que alguém que se coloque na presença de Deus para ser ouvido, seja alguém que só produz água doce. Porque a torneira só sai um tipo de água. A nossa boca, ela só pode produzir um tipo de palavra que tem valor perante Deus. A gente vê até pessoas que se dizem cristãs, que falam no rádio, criticam, falam tanta coisa, amaldiçoam, enquanto deveriam estar orando. E dizem, eu estava ontem na igreja. Meu irmão, se você estava na igreja ontem, hoje você não deve estar na rádio falando mal da onde você mora. Porque o que você construiu ontem, você está destruindo hoje. Quando Deus chamou, queria encontrar alguém que tivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante Ele, glória ao Senhor. Talvez tivesse muitos orando, mas também estavam murmurando, falando mal. Isso Deus não quer. Ou tu é bênção, ou tu é problema. Para não dizer maldição. Diz a palavra do Senhor, por esta terra. A partir de hoje, talvez você possa levar a sério. Glória a Deus. Não se preocupe com o que você ouve. Os outros não são nosso exemplo de vida. Exemplo de vida nós encontramos em Jesus. Todo o tempo que Ele esteve na terra, esteve fazendo bem. Que nós possamos, depois que conhecemos Jesus, possamos ser portadores das boas novas, do bem para a nossa cidade, do bem para a nossa família. Glória ao Senhor. Faz-me lembrar agora, depois que o irmão deu testemunho, numa época em que eu não tinha alguém para trabalhar de meu motorista. Eu fui lá e pedi para o meu comandante, para o meu responsável, ó, você me dá aquela pessoa para trabalhar comigo? Diz, como que eu vou te dar, rapaz? Se o cara está condenado, não pode nem usar arma. Vai lá e fala com o médico. E eu falei com o médico. E o médico disse, tu é louco? Eu não sou louco, doutor. Eu quero ajudar o rapaz. Tirar ele do vício da bebida. Quero ajudar a restaurar ele para ele ser um pai. Ser um dono de carros. Glória ao Senhor. E o médico disse, eu vou confiar em ti, mas todos os dias tu tem que vir aqui antes de sair. Eu fiz os primeiros dias,
E depois ele me disse assim, não precisa mais, Gilberto. Pode seguir o teu trabalho que eu já vi que vai dar bom resultado. Glória ao Senhor. Aleluia. Quando Deus está conosco, irmãos, e nós decidimos fazer a vontade de Deus, agir em favor das pessoas, em favor das instituições, em favor daquilo que é criado por Deus, que faz parte da sociedade, Deus está conosco para nos ajudar. Você não vai ser sozinho. Glória a Deus. E diz a Bíblia, a palavra do Senhor aqui, para que eu não, ele diz aí, Destruísse. olha o que Deus ia fazer, meu irmão. Deus estava pronto para destruir? Era ou não era, Paulo? Hã? Ele está dando a oportunidade para que um homem suspendesse, advogasse, ligasse o problema do pecado com a misericórdia de Deus. Estou me lembrando de outra coisa aqui, mas não vou falar, isso aí não dá. Glória a Deus. Mas a ninguém achei. A ninguém achei. Como Deus não deveria ter ficado triste, irmão. Não encontrou ninguém para dizer, Senhor, dá mais um tempinho. Dá mais um tempinho. Israel, Jerusalém vai se arrepender. Nínive foi avisado. Por isso ele insistiu com Jonas. Vai lá clamar contra eles. Senão eu vou destruir. Até que Jonas foi lá. E o que aconteceu? O povo se arrependeu, jejuou. Glória ao Senhor. E Deus não destruiu. Aleluia. Edificou aquele povo. Glória ao Senhor. Irmãos, nós como cristãos, vamos já agora deixar esse versículo aqui para os irmãos meditarem mais em casa. Mas vamos passar para nós. Nós como cristãos, temos a companhia, a autoridade, a palavra de Deus para sermos diferença neste mundo. Mas precisamos ser cristãos verdadeiros. Ter testemunho de cristão, não só para termos paz nessa terra, nesse mundo, não só para vivermos sossegadamente, não só para viver tranquilos, mas também para que o Evangelho seja disseminado e todo homem seja salvo. 1 Timóteo capítulo 1 até o 4, glória ao Senhor, você vai encontrar essa palavra. Deus tem a igreja na terra, irmãos, por amor, não tanto a nós, porque a nós está a responsabilidade de ganhar outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo, mas por amor daqueles que ainda não conhecem Jesus. Glória a Deus. É uma responsabilidade, é. Não é perante os homens, é perante Deus. Levar o Evangelho através da nossa vida, através da nossa maneira de viver, para ganhar outras pessoas. Os irmãos estão ganhando uma alma ali. Tanto que ele andou por aí correndo atrás de emprego. Deus disse, só tem uma alma lá que tu vai ganhar daqui tantos meses. Glória ao Senhor. Ontem eu olhava, enquanto o irmão estava trazendo uma palavra, falando do tempo lá nos 12 anos da brigada. Aí até minha esposa dizia, tá, mas esse tempo não era o teu tempo? Não era não, claro que não. O aniversário que eles estavam comemorando era do tempo em que eles começaram a fazer culto dentro do regimento. Só que bem antes, nós nos reunia, era um grupo mais ou menos de 8, 10, mas quase sempre só tinha 3, 4, porque alguém estava de serviço.
E lá nós vivíamos, irmão. E às vezes saía com a cabeça cheia de teia de aranha. De dentro de um lugar horrível. Nós ficávamos ali orando. E eu disse assim para mim mesmo. Nem sabia o que eu estava fazendo, só sabia que estava orando a Deus ali. Mas Deus tinha um projeto. Vocês vão arrumando a terra, porque daqui a um tempo vai vir os que vão semear ali dentro. 12 anos ontem, né? Era ontem, né? 12 anos. De quem estavam pregando o evangelho, fazendo culto dentro da brigada. Umas 3 vezes eu fui lá pregar a palavra. Glória a Deus. Mas antes nós tivemos que arrumar a terra. E a gente nem sabia de nada. O importante é perseverar. Quantas almas já tem que conhecer a Jesus? Ali por causa desse trabalho. Glória ao Senhor. Quantas almas, irmãos, foram salvas, não foram destruídas pelo vício, pela droga, por outras coisas, pelo pecado, graças ao trabalho daqueles que estão lá, semeando a palavra de Deus. Ao redor da sua casa, no seu trabalho, tem alguém que já conhece Jesus através do seu testemunho? Alguém que chega na sua casa? Alguém companheiro de serviço? Você, não só orando, mas a sua vida é algo que demonstra que viver com Cristo é uma vida diferente, é uma vida de vitória. Glória ao Senhor. Aleluia. Irmãos, nesse dia, glória a Deus, eu quero deixar essa responsabilidade para os irmãos. Que você seja, a partir de hoje, não somente o crente que quer sossego, saúde, trabalho para você e para seus familiares. Mas que você aprenda a ser um intercessor, ser alguém que vai ligar o ser humano pecador, cheio de problema, você vai ligar ele através da sua oração, da sua maneira de viver, glória ao Senhor, da sua maneira de falar, com a sua palavra, dizendo eu abençoo em nome de Jesus, em vez de dizer eu não aguento mais, você seja alguém para mediar com a misericórdia de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você precisa assumir essa responsabilidade. E para encerrar, irmãos, eu quero dizer para você o seguinte. A gente muitas vezes, mas eu não vou estar orando, não tenho compromisso, não sou do grupo de oração, não tenho muito a ver com essas coisas. E às vezes coloca vários problemas, várias coisas para interferir e não deixar você orar. E às vezes até nós queremos, irmãos, aceitamos. Só que a Bíblia, glória ao Senhor, algumas coisas anotadas aqui, nos fala, glória a Deus, que de Deus a gente não zomba. A Bíblia nos diz, não devemos errar. Aquilo que nós semeamos, nós um dia vamos colher. O que eu quero dizer para você com isso? Procure semear bênção, palavras positivas, palavras abençoadoras. Procure semear, glória ao Senhor, aleluia, perante as pessoas
tudo aquilo que você gostaria que acontecesse com você. Que aquilo que você gostaria que acontecesse com seus familiares, com seus amigos. Se Deus mandou nós orarmos pelos nossos inimigos, eu estou dizendo para você, ore por todos. Glória ao Senhor. Semeie bênção, glória ao Senhor. A Bíblia vai dizer em Provérbios que a morte e a vida está nas nossas palavras, na nossa boca, na nossa língua. Deus está dizendo aquilo que você falar, aquilo que você expressar, aquilo que você desejar, você vai ver, você vai ver acontecer. Glória ao Senhor. É isso que Deus quer de nós como igreja. Glória ao Senhor. Não vivermos para nós. Nós vivemos, irmão, na verdade, a serviço do mundo, porque o mundo precisa de mim e de você para conhecer a Cristo Jesus. Aleluia. Você está afim de assumir esse compromisso hoje? Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Que esta palavra não seja uma palavra, irmãos, que venha a cair no chão, mas seja uma palavra que venha trazer fruto no seu coração. As promessas que Deus fez para Abraão. E aí sim eu vou encerrar. As promessas que Deus fez para Abraão. Abençoarei os que te abençoarem. É isso? Quando o Luciano disse para o irmão Olívio, estou te abençoando em nome de Jesus. Deus disse assim, ó, estou te abençoando, Luciano. Alguma bênção vai chegar para ele. Se for invertido da mesma forma. Mas também Deus disse para Abraão: amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Não amaldiçoe ninguém para não ser perseguido pelas maldições, pelos problemas da vida. Simplesmente abençoe. Glória a Deus. Abençoe. Aleluia. Diga para quem está do seu lado: eu te abençoo em nome de Jesus. Isso é só para você não esquecer que você tem que abençoar as pessoas, abençoar as instituições, abençoar as autoridades. Glória ao Senhor. A partir de hoje, você é boca de Deus, irmãos. Aleluia. Para abençoar, para mudar aonde você estiver, aonde você mora, aonde você estuda, aonde você trabalha. Aí você é boca de Deus para abençoar, semear a bênção de Deus. Aleluia. Mas seja um abençoador, não se esconda de vez em quando, né? E largue uma palavrinha de murmuração, né? Seja uma bênção. E aí ele termina falando com Abraão: se tu, o que ele disse? Alguém lembra aí, irmão? Se tu uma bênção. Aleluia. Deus está dizendo para nós: sejamos uma bênção. Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos estar orando em nome de Jesus. Essa palavra falou com você? Glória a Deus. Aleluia. Faça um propósito com Deus. A partir de hoje, Pai, não mais falarei aquilo que não é da tua vontade. Simplesmente serei um intercessor, um abençoador, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor.